Olá, pessoal. Então, na videoaula de hoje, a gente vai tratar da identidade Huhn-Trautmann para campos. Tá? A dedução da identidade Huhn-Trautmann para campos, ela vai seguir muito o mesmo processo que a gente utilizou para obter a identidade Huhn-Trautmann para partícula. Tá? Só que agora a gente vai levar em conta também, além das transformações infinitesimais no espaço-tempo, a gente também vai ter que levar em conta as transformações no próprio campo, tá? Porque o próprio campo é uma das variáveis que aparece na dependências como dependência na própria definição da densidade lagrangiana para uma dada teoria. Tá? Então, como ponto de partida, a gente considera um funcional J, tá? Para uma certa teoria. Esse funcional J é dado como uma integral, uma múltipla integral, né, em várias variáveis aqui, várias variáveis independentes que definem uma certa região. Tá? O domínio dessas variáveis define essa região R, e essa integral é dada em cima da densidade lagrangiana. Né? Eu vou integrar a densidade lagrangiana. Tá? Aqui a densidade lagrangiana ela pode depender dessas coordenadas xmi, que são as variáveis independentes, do próprio campo e da primeira derivada do campo. Tá? E aqui o elemento de integração, eu tenho que levar em conta todas as coordenadas, né, todas as variáveis independentes xmi. No caso de n dimensões, né, de n variáveis, eu vou ter dx0, dx1 até dxn. Tá? Então aqui o meu conjunto de variáveis independentes, xmi é x0, x1 até xn. Tá? Então por isso que aparece esse elemento de integração complicado. Aqui na verdade é n-1, né? Que eu comecei no zero. Então no caso de eu ter duas variáveis independentes, essa expressão, né, fica só com dx0 e dx1. Se eu tiver três, vai ser dx0, dx1, dx2 e assim por diante. Tá? Mas só para deixar geral o suficiente aqui. Daqui a pouco eu vou especializar para o caso de duas variáveis independentes para que as contas fiquem mais simples. Mas a princípio eu posso demonstrar, eu posso realizar esse processo de obter identidade Huhn-Trautmann por um caso bastante geral, onde eu tenho n variáveis independentes, onde eu tenho um espaço n-dimensional. Tá? Só relembrando, né? O meu campo φ, ele vai depender dessas coordenadas, tá? Por exemplo, o campo elétrico, que depende do tempo e das variáveis espaciais. Então, esse aqui é o meu campo, tá? Lembrando que o φ com índice μ, tá? O φ com índice embaixo, nessa nossa anotação aqui, nessa nossa definição, é a derivada do campo em relação às coordenadas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho duas coordenadas, duas variáveis independentes, eu vou ter φ0, ou seja, eu vou ter a derivada de φ em relação a x0, e vou ter também o φ1, que vai ser a derivada do campo em relação à coordenada espacial x1. Tá? E se eu tiver mais coordenadas, eu vou ter aqui o φ n-1 vai ser a derivada de φ em relação a n-1 coordenada, enésima-1 coordenada, a variável independente. Tá? Então, só para estabelecer a anotação. Tá? E a densidade lagrangiana, como está ali, ela vai depender de todas essas quantidades, das variáveis independentes, do campo e da sua derivada. Tá? Muito bem, então está definida a ação. Agora eu preciso definir as minhas transformações. Tá? Vamos definir as nossas transformações infinitesimais nesse caso. Transformações infinitesimais. A gente tem que ter em mente nesse estudo que agora eu tenho uma nova quantidade física. Agora eu tenho o campo. E o campo também vai se alterar a partir de uma transformação. Tá? Então, além das transformações infinitesimais nas coordenadas, nos xmi, eu também tenho a transformação infinitesimal no campo. Tá? Então, são dois tipos aqui, transformações infinitesimais nas coordenadas, vamos colocar assim, nas coordenadas, e no próprio campo. Tá? Então, a primeira linha dessas transformações a gente conhece, que são as transformações nas coordenadas. Então, eu v' ter um x'mi, que é novo, transformado, vai ser igual ao xmi antigo, minhas coordenadas antigas, mais um epsilon, que é o meu parâmetro da transformação. Tá? Se for uma rotação do plano, a gente lembra, vai ser o ângulo θ. Se for a transformação
de Galileu vai ser a velocidade, se for a transformação de Lorentz também vai ser a velocidade com que os dois referenciais se movem um em relação ao outro. Então esse epsilon vai depender do tipo de transformação que você está levando em conta. Tá? Então tem esse epsilon, se ele for zero, eu recaio na transformação identidade, vezes os geradores dessa transformação, que eu vou chamar de tal com índice μ. Tá? Esse tal com índice μ, ele vai ser função, ele pode ser função das coordenadas antigas, tá? X-ρ, vou usar esse outro índice ρ, e do próprio campo. Tá? Então aqui os geradores também podem ser funções do próprio campo, tá? Porque o campo é uma variável, em termos da densidade lagrangiana, é uma variável que está no mesmo pé de igualdade que as próprias coordenadas. Tá? Só lembrando, né, a densidade lagrangiana depende tanto das coordenadas quanto do próprio campo. Tá? Então, por isso que essa dependência é permitida. Tá? Não necessariamente ela tem que estar ali o tempo inteiro, mas num caso geral, os seus geradores podem depender tanto do espaço-tempo, das coordenadas x-ρ, quanto do próprio campo. Tá? Então, essa é a transformação infinitesimal no espaço-tempo, né? A transformação infinitesimal nas coordenadas. Então, aqui vamos colocar as coordenadas. Tá? Transformação nas linhas variáveis independentes. A outra porção da transformação infinitesimal é a própria transformação do campo. Então, tem um campo φ', que é novo, que é transformado, igual ao φ antigo, antes da transformação, mais o epsilon, que é o parâmetro da transformação, vezes o gerador sigma, que é o gerador que permite que ocorra essa transformação. Aí esse sigma também depende de x-ρ e depende do campo. Tá? Então essa outra porção aqui, essa segunda linha é nova, é a transformação no campo. Tá? Então aí sempre lembrando, esse aqui é um gerador e esse aqui é outro gerador. Tá? E os geradores, vou colocar aqui eles num conjunto, é tal μ e sigma. Tá? Então se eu tenho se eu tenho n coordenadas independentes, né, n variáveis independentes, ou n coordenadas, enfim, eu vou ter no final n mais 1 geradores. Tá? Isso no caso em que eu tenho o campo aí também sendo transformado. Tá? Se o campo não se altera, esse gerador sigma não aparece. Tá? Esse gerador sigma é identicamente nulo, e eu só tenho esses geradores que estão associados a transformações no espaço-tempo, transformações das coordenadas, do tempo e do espaço, não do campo em si, não do campo que está ali definido nesse espaço-tempo. Tá? Como eu falei, por simplicidade, eu vou considerar o caso em que eu tenho só duas dimensões. Tá? Que eu tenho um espaço-tempo de duas dimensões, eu só tenho duas coordenadas independentes. Eu tenho só o tempo x0 e uma coordenada x, que seria o x1, tá? Para a gente poder fazer os cálculos de maneira mais... a gente poder realmente fazer os cálculos de maneira mais explícita. Tá? Então, uma outra questão então, de escolha, então, vamos colocar assim, escolhemos vamos colocar assim, escolhemos duas dimensões. É um problema em duas dimensões, ou seja, meu xmi vai ser igual a x0 e x1, e aí eu posso parametrizar eles como sendo o tempo e uma coordenada espacial x, tá? Só para que a gente possa fazer a continha. Muito bem. Agora, qual é a nossa definição de invariância? É a mesma definição de invariância da partícula, ou seja, tá? Vamos colocar assim, deixa eu abrir outra página aqui, então seja a definição de invariância. A gente vai partir dela para obter a identidade von Trautmann. Invariância. Tá? Então, eu tenho a minha ação nova, transformada, menos a ação antiga. Isso aqui tem que ser da ordem de epsilon elevado a um s, onde o s tem que ser maior que 1. Tá? E aí ele vai a zero, né, porque ele é pequeno. Muito bem. Então, eu tenho a diferença entre as duas teorias, a teoria transformada e a teoria antiga. A diferença entre elas tem que ser muito pequena, tá? Tem que ser da ordem de epsilon elevado a s, onde s é maior que 1. Se eu tiver isso, então eu digo que essa ação, que essa teoria é invariante por uma certa transformação infinitesimal. Tá? Por essas transformações infinitesimais aqui. Tá? Muito bem. Como é que isso se traduz em termos
da densidade lagrangiana, né? O que a gente tem que fazer é usar a definição do J, aqui em cima. Como eu defini lá no início, o J é definido dessa maneira. Então, vou pegar o J nas coordenadas linha e vou pegar o J nas coordenadas antigas, sem linha, e vou fazer a diferença entre os dois. Então, aqui o J', então isso aqui implica que a integral nesse domínio R', dessas variáveis linha que eu estou indicando aqui, essas novas variáveis, da minha densidade lagrangiana L', integrado em dt' e dx'. Tá? Então, só para deixar completo aqui em cima, deixa eu escrever o seguinte, eu tenho xmi dado dessa maneira, e eu tenho x mi' igual a x0' e o x1'. Tá? Ou, isso aqui é igual, pode ser igual também a t' e x' simplesmente. Tá? Só o meu outro conjunto de coordenadas, minhas variáveis independentes que foram transformadas. Tá? Então, o que está aqui é o J', menos o próprio J, que é a integral em R de L dt dx. Tá? E a diferença entre eles continua sendo epsilon elevado a s, com s maior que 1. Tá? Agora, a gente pode relacionar essas duas integrais através do jacobiano da transformação entre esses dois elementos de integração. Tá? O jacobiano ele vai relacionar o dt' dx' com dt e dx. Tá? Então, se eu quiser passar dessas coordenadas dt', dx' para dt dx, eu tenho que levar em conta o jacobiano de transformação, que nada mais é que um objeto que vai trazer a informação de como uma coordenada, por exemplo, t' se relaciona com t e como x' se relaciona com x, ou a mistura delas, né, se for uma transformação um pouco mais complicada. Tá? Isso aparece na teoria de integração, talvez vocês já tenham visto no curso de cálculo. Quando eu quiser passar uma integral em um certo conjunto de coordenadas para um outro, eu tenho que levar em conta a diferença entre essas coordenadas, e essa diferença aparece na função que a gente chama de jacobiano. Aqui, na verdade, é o determinante de uma matriz. Tá? Se o jacobiano é 1, se o jacobiano é simplesmente a unidade, então significa que dt' é igual a dt e dx' é igual a dx, ou seja, as coordenadas são iguais e não aconteceu nenhuma transformação. Tá? Então vamos lá, vamos olhar para o jacobiano dessa transformação. Então, vamos escrever assim, pode-se relacionar esse produto dt' e dx' com dt e dx, ou seja, minhas coordenadas novas, né, minhas variáveis novas com as variáveis antigas, através do jacobiano. Tá? Que eu vou usar a letra G maiúsculo para o jacobiano. Tá? Então, a gente tem o seguinte, que as coordenadas novas, dt', dx' é igual ao jacobiano da transformação vezes as coordenadas antigas. Tá? Se o jacobiano é 1, então os elementos aqui de integração são iguais. Tá? Então, G é o jacobiano da minha transformação. Por definição, o jacobiano, tá? Então, por definição, tá? O jacobiano de uma transformação, ele é o seguinte, ele é definido como sendo o determinante, tá? De uma matriz, opa, não precisa fazer tão grande, determinante de uma matriz formada pelas variações das coordenadas antigas em relação às coordenadas novas. Ou, perdão, as coordenadas novas em relação às coordenadas antigas. Tá? Então, tem que calcular as derivadas das coordenadas novas, dx' mi, tá? Sempre quando tem a linha, são as coordenadas novas, as coordenadas transformadas, e em relação às coordenadas antigas. Tá? Ou se eu quiser fazer uma transformação, passar o integrando, né? Passar o elemento de integração de coordenadas, por exemplo, cartesianas para polares, eu tenho que calcular quanto as coordenadas polares variam com as coordenadas cartesianas para eu poder fazer a tradução de uma integral escrita em coordenadas polares para coordenadas cartesianas ou vice-versa. Tá? Em geral,
essas regras de transformação, elas são inversíveis, né? Ela produz a inversa. Tá? No caso aqui, eu estou considerando sistemas escritos em situações diferentes, né? Um sistema que foi transformado, que é dado em termos das variáveis linha, né? No caso do espaço-tempo, né? Transformações no espaço-tempo, que são as coordenadas linha, em relação a coordenadas antigas, que são essas coordenadas x, ni, sem linha. Tá? Então, o determinante dessa matriz formado por essas derivadas. Tá? Vamos pegar o nosso caso protótipo, que são duas variáveis. Né? Então, xmi é igual a t e x, ou x0 e x1, tá? E x'mi é o meu t' e x', tá? Ou x0' e x1', tá? Vou colocar assim. E aqui é x0 e x. Tá? Então, vamos pegar para duas dimensões. Então, o g, nesse caso, vai ser o determinante. Vou escrever melhor isso aqui. O determinante da seguinte matriz. Então, primeiro, na primeira linha, eu pego a primeira coordenada, que é a primeira coordenada que foi transformada, né? Que é x'mi. Então, a primeira coordenada vai ser x'0. Tá? Então, a primeira linha vai ser del x'0, tá? Em relação a del x0, que é a coordenada antiga, e depois del x'0 em relação à coordenada x1. Tá? Então, essa primeira linha pertence às variações da coordenada x'0 em relação às coordenadas antigas, x0 e x1. Tá? A segunda linha é para olhar para as variações de x'1 em relação às coordenadas antigas, x0 e del x'1 em relação a x1. Tá? Em termos das coordenadas t e x, talvez a notação fique um pouco melhor. Isso aqui é a mesma coisa que o determinante de del t' em relação a del t, del t' em relação a x, e aqui é del x' em relação a t e del x' em relação a x. Tá? Então, está formada a matriz, né, que eu tenho que tomar o determinante. Muito bem. Para esses casos aqui, pessoal, mais simples, onde eu tenho só duas coordenadas, na verdade, no caso complicado também, só que eu vou ter que escrever uma matriz n por n, não vou escrever, né? Como é que eu vou escrever, né? Uma matriz vai ficar quer dizer, vai ficar bagunçado a minha lousa aqui. Então, vou fazer para duas coordenadas apenas, para ser fácil para descrever. Tá? Nesse caso, eu posso calcular essas quantidades explicitamente. Tá? Eu sei como x'0 se relaciona com x0, como x'0 se relaciona com x1. Tá? Eu tenho como calcular essas quantidades. Tá? Então, por exemplo, vamos escrever aqui o x'0. Tá? Eu tenho que olhar aqui para a minha transformação infinitesimal. O x'0 vai ser o x0 original, tá? Mais epsilon vezes o tal 0, tá? Que depende da coordenada x0 também, pode depender da coordenada x0, tá? E do campo também. Então, x'0 vai ser o x0 mais epsilon vezes o tal 0. Tá? Lembrando que o tal 0 também pode depender de x0. Tá? Vamos até colocar aqui. Ele vai depender de todas, né? O x-rho, tá? De todas as coordenadas eventualmente. E do campo também, vamos colocar tudo. Tá? Depender tanto das coordenadas quanto do campo. Então, para eu calcular essa derivada, que está aqui, basta derivar essa expressão explícita aqui embaixo. Então, isso aqui implica que del x'0, del x0, tá? Vai ser igual a 1 mais epsilon, tá? 1 porque derivou esse cara em relação a x0, tá? Deu 1, mais epsilon, vezes a derivada em relação a 0, em relação a x0, do meu tal 0. Tá? Já que, como eu falei, o tal 0 também depende de x0, x1, x2, quantos x você quiser. Tá? Ele pode depender de todas as coordenadas. Tá? Então, está aqui. Então, calculei a primeira derivada, que é a entrada do jacobiano. O restante é muito parecido. Tá? A partir disso, eu posso calcular também essa outra entrada, né, que é o x'0 em relação a x1.
Tá? Então, isso aqui também implica que o del x'0, del x1 vai ser igual... Bom, o x0 não depende de x1, então isso aqui dá 0. Então, vai sobrar só epsilon vezes del1 tal 1. Tá? Perdão, tal 0, né? Isso aqui é tal 0, tá? Que é o x0 que eu estou derivando. Tá? O índice 0 já está fixado. Tá? Então, aqui é derivada do gerador tal 0 em relação a x1. Tá? Foi isso aqui que sobrou. Então, eu tenho esses dois termos já. Tenho essas duas entradas dessa matriz. Tá? Agora, eu posso fazer a mesma coisa para o x1. Tá? x'1 é igual a x1 mais epsilon vezes tal 1, que depende de x-rho e φ. Tá? Muito bem, então dá para calcular essas derivadas. Del x'1 em relação a x0, tá? Isso aqui vai ser epsilon del 0 tal 1. Tá? E agora eu posso calcular a última das derivadas, x'1 em relação a x1, e isso aqui vai ficar 1 mais epsilon del 1 tal 1. Tá? Então tem as entradas da minha matriz, agora eu posso construir ela explicitamente, tá? A matriz do jacobiano. Então G vai ser igual ao determinante. Tá? Vamos ver a primeira entrada. A primeira entrada é 1 mais epsilon tal del 0 tal 0. Tá? Então vai ficar 1 mais epsilon del 0 tal 0. A outra entrada é epsilon del 1 tal 0. E aqui epsilon del 0 tal 1 e aqui 1 mais epsilon del 1 tal 1. Tá? Bom, então esse é o resultado. Tá? O resultado preliminar. Muito bem. Agora eu tenho que calcular o determinante. A determinante de uma matriz 2 por 2, tá? Não é difícil. Então vai ficar 1 mais epsilon del 0 tal 0 vezes 1 mais epsilon del 1 tal 1 menos epsilon quadrado del 1 tal 0 vezes del 0 tal 1. Tá? Só calculei o determinante. Tá? Vocês estão vendo que tem termos epsilon quadrado, tá? Então, como se trata de transformações infinitesimais, epsilon quadrado é um termo muito pequeno, então eu vou desprezar ele, tá? Esse termo aqui são termos de ordem epsilon quadrado, tá? Eu vou desprezar ele da minha descrição, vai ficar só... quer dizer, aqui também vai aparecer algum termo epsilon quadrado, né? Quando eu fizer a multiplicação, mas eu já me livro desse segundo termo, tá? Vamos fazer a multiplicação que falta aqui. Isso aqui vai ser igual a 1 mais epsilon del 1 tal 1, mais epsilon del 0 tal 0, mais um termo de segunda ordem, epsilon quadrado del 0 tal 0, vezes del 1 tal 1. Tá? Então é outro termo aqui de ordem epsilon quadrado, que também vai ser desprezado. Então até a primeira ordem o jacobiano fica assim. G, aproximadamente, 1 mais epsilon em evidência, vezes del 1 tal 1, mais del 0 tal 0. Tá? Então, as derivadas das duas componentes do gerador que dá a transformação espacial. Tá? Então, mais termos de ordem epsilon quadrado, tá? Que vão ser desprezados nessa descrição. Isso aqui dá para escrever com uma notaçãozinha mais compacta. Tá? Então, esse G pode ser escrito como 1 mais epsilon del mi tal mi. Tá? Está somando nesse índice mi, onde mi vai de 0 até 1. Tá? Então, essa expressão é uma expressão bastante compacta para escrever o jacobiano da transformação em termos dos geradores da transformação. Tá? Então, agora eu posso usar essa relação, né? Posso usar esse resultado daqui a pouco, quando eu for fazer quando eu for realizar a demonstração da identidade Hund-Trautmann. Tá? Então, muito bem.
Então, ok. Então, eu tenho esse G, né? E aí eu posso agora, antes da gente passar para a identidade von Trautmann, a gente pode vir aqui, né? Olha só. Eu sei que dt' dx' é o jacobiano vezes dt vezes x, tá? Então, uma situação, uma simplificação, né, que a gente pode fazer, uma substituição que a gente pode fazer, melhor dizendo, é pegar esse dt' dx' que aparece aqui na definição de invariância e substituir por g vezes dtx, tá? Então, só para deixar em termos do jacobiano, tá? Então, esse resultado que está aqui a gente guarda e lembra que, lembrando que dt' dx' é igual ao jacobiano vezes dt dx. Tá? Então, eu tinha anteriormente a integral em r' de l' dt' dx' menos a integral em r de l dt dx. Tá? Isso aqui é aproximadamente epsilon elevado a s, tá? Com s maior que 1. Agora, se eu tenho condições de escrever dt' dx' em termos de dt dx, levando em conta o jacobiano, essas regiões R' e R vão coincidir, tá? É o mesmo intervalo de integração. Então, isso aqui no fim fica integral em R de L', tá? Vezes o jacobiano da transformação, menos o L, tudo agora integrado em dt dx. Tá? Isso continua sendo aproximadamente epsilon elevado a s. Tá? Portanto, tá? L'G menos L é aproximadamente epsilon elevado a s. Ok, agora vamos passar para o teorema da identidade von Trautmann para campos. Então, vou enunciar o teorema, vou mostrar a identidade von Trautmann e a gente começa a fazer a sua demonstração. Tá? Então, o teorema da identidade von Trautmann, vou colocar assim, da identidade RT, tá? Mais simples, identidade von Trautmann, para campos. Tá? Então, se J é invariante sob uma transformação infinitesimal, vou colocar assim, seja J um funcional que é invariante por transformações infinitesimais. Então, transformações infinitesimais. Tá? Quando eu falo transformações infinitesimais, é tanto no espaço-tempo quanto no campo. Tá? Então, transformações infinitesimais que eu estou me referindo são essas aqui, que a gente já definiu no início da videoaula. São essas duas equações aqui. Quer dizer, essas duas linhas, né, que eu tenho várias equações aqui. Uma para cada valor de μ. Então, seja J um funcional que é invariante por transformações infinitesimais, então, a seguinte identidade é satisfeita. Tá? Então, vamos lá. É um pouco a equação, a identidade von Trautmann para campos é um pouco mais complicada, tem muito mais termos, mas a ideia é a mesma no caso da partícula. Tá? Então, o primeiro termo vai ser a derivada da densidade lagrangiana em relação ao próprio campo, tá? Que é, lembrando, a densidade lagrangiana pode depender explicitamente do campo, então esse termo vai levar em conta essa taxa de variação, como a densidade lagrangiana depende do campo, vezes o gerador da transformação no campo. Tá? Então a ideia é muito parecida com a da partícula. Lembra que eu tinha ΔL em relação a x vezes ou ΔL em relação ao tempo, né? Derivada lagrangiana em relação ao tempo vezes o gerador temporal. É nesse sentido. A construção, a estrutura da identidade von Trautmann para campos é muito parecida com a da partícula. Tá? Mas, agora, a derivada da densidade lagrangiana em relação à velocidade do campo, né, a taxa de variação do campo em relação às variáveis do espaço-tempo. Então, é ΔL, ΔΦ, ρ. Né? Lembrando que esse índice ρ é sempre derivada do campo. Tá?
vezes a taxa de variação do gerador em relação a essas mesmas coordenadas. Então vejam, se eu tenho a derivada da densidade lagrangiana em relação à velocidade do campo, o que vai estar multiplicado é a velocidade do gerador, digamos assim. Tá? E velocidade aí com bastante aspas, mas só como uma maneira de olhar para isso como taxa de variação. Tá? Taxa de variação em todas as variáveis independentes. Tá? Mais tá? A derivada lagrangiana em relação às coordenadas, né, propriamente dito, né, eu posso colocar assim, del L, del x rho, tá? Vai olhar para as dependências da densidade lagrangiana em relação às coordenadas mesmo, né, em relação às variáveis independentes, t, x, y, z, tá? Vezes o gerador dessas transformações, que é o tal, né? Não vou voltar aqui em cima, só para relembrar. O tal está relacionado com a transformação infinitesimal no espaço-tempo, as transformações infinitesimais no espaço-tempo. E o sigma está relacionado às transformações no campo. Tá? Então, sempre que tiver taxa de variação da densidade lagrangiana em relação ao campo, vai aparecer o sigma junto. Tá? Se tiver taxa de variação da densidade lagrangiana em relação às coordenadas, vai aparecer o tal, que é o seu gerador. Menos, tá? Aqui aparece um termo que remete à hamiltoniana, né? Basicamente é a hamiltoniana, tá? Menos o φ ρ, que é a velocidade do campo, tá? Vezes o del L, del φ ni. Tá? Então aqui eu já posso dá até para nos adiantar, mas depois a gente faz essa relação. Esse del L, del φ ni é o próprio momento canônico. E esse φ ρ é a velocidade do campo, é a derivada do campo em relação às coordenadas. Então aqui eu tenho φ ρ vezes Pni, menos, né, menos a densidade lagrangiana vezes o delta de Kronecker, Ni, Rho. Tá? Então isso aqui é o próprio tensor hamiltoniano. Tá? O que está aqui dentro é o próprio tensor hamiltoniano. Vezes, vai ficar apertado aqui, del Ni, tal, Rho. Tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Peraí. Deixa eu fazer isso aqui menor. Vezes del Ni, tal, Rho. E isso aqui é igual a zero. Tá? Então, lembrem-se, quando a gente tinha na partícula, a gente tinha a hamiltoniana vezes a derivada do gerador tal, tal ponto. Parecia tal ponto aqui. Mas vejam, agora eu não posso só levar em conta variações dos geradores em relação ao tempo. Agora tem mais variáveis independentes. Então, por isso que aparecem essas expressões mais complicadas. Eu tenho que levar em conta a taxa de variação de todas as componentes dos geradores, porque agora eu tenho transformações em diversas coordenadas, né? T, em x, em y, z. Aí eu tenho que levar todas essas variações em conta. Eu não tenho apenas só uma variável independente como eu tinha no caso da partícula. Tá? Então, essa é a identidade de Von-Trautmann. Tá? E o que a gente vai fazer a seguir, tá? Vai ser demonstrá-lo. Tá? Eu não vou terminar nessa videoaula. Tá? Eu vou apresentar aqui o teorema. A gente pode já começar a fazer algumas considerações sobre a demonstração, mas eu não vou terminar na videoaula de hoje. Tá? Eu vou fazer uma parte e a gente continua na próxima videoaula. Tá? Então, essa é a identidade de Von-Trautmann que a gente vai demonstrar a partir da definição de invariância, como a gente fez em relação à partícula. Tá? Então, vamos lá. A prova é o seguinte. Tá? Vamos partir, então, da nossa definição de invariância e vamos tomar a derivada em relação ao parâmetro da transformação. Tá? Então, tomamos a taxa de variação da definição de invariância em relação ao parâmetro epsilon. Tá? E essa variação tem que ser zero quando epsilon for igual a zero. Tá? É a própria definição. Tá? É o que a gente espera. Eu tomo a variação da minha definição de invariância
ela tem que ser zero quando o epsilon for zero, quando eu não tiver quando eu não tiver transformação. Então, o que eu quero dizer em equações é o seguinte, que d epsilon, d epsilon de L' vezes o jacobiano menos L, tá? Isso aqui para epsilon igual a zero, tem que ser igual a zero. Tá? A partir daqui, a partir dessa definição bastante fundamental, né, que é L' vezes o jacobiano menos L, né, ou seja, o L novo vezes o jacobiano na transformação, menos o L antigo, essa variação em relação a epsilon tem que ser zero quando o epsilon for zero. Tá? A gente pode usar essa condição para obter a identidade de Von-Trautmann. Então, aqui no caso, vamos fazer essa conta. É o que sobrou para a gente. Vamos aplicar o d de epsilon aos dois termos que estão dentro dessas chaves, e aí tomando epsilon igual a zero quando for possível e explorando essa expressão, tá? Usando a expressão para o jacobiano, que a gente acabou de deduzir na primeira parte da videoaula. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar d de epsilon, tá? L' vezes G, menos dl de epsilon, tá? Isso tudo sempre com epsilon igual a zero, isso aqui com epsilon igual a zero, e isso tudo igual a zero, tá? Esse segundo termo, pessoal, né, é a derivada lagrangiana original em relação a epsilon, tá? Isso aqui é zero. A lagrangiana, a densidade lagrangiana original, ela não depende do parâmetro de transformação, ela não foi transformada. Quem foi transformada foi essa aqui. Essa aqui depende de epsilon. Essa aqui não depende de epsilon, tá? Por construção. Então, isso aqui é zero. Tá? Então, já elimino um dos termos dessa minha conta. Então, o que eu fico é esse produto, né? É a derivada desse produto. Então, eu vou ter G vezes a derivada de L' em relação a epsilon, tá? Que é epsilon. Isso tudo para epsilon igual a zero, mais L' dg d epsilon, isso tudo com epsilon igual a zero. Tá? Isso tudo igual a zero. Tá? Muito bem. Agora veja, eu tenho esse produto de G vezes dl' de epsilon. E aí eu tenho esse sinal que eu tenho que tomar tudo quando o epsilon for zero. Tá? Essa derivada eu não posso tomar epsilon igual a zero. Eu primeiro tenho que calcular a derivada e aí tomar epsilon igual a zero. Mas o G eu posso, né? O G é uma função que está ali multiplicando. Eu posso tomar ele na condição epsilon igual a zero. O G, quando epsilon igual a zero, é 1, pessoal. Vamos voltar aqui. Onde é que está o G? O G está aqui. Tá? Quando o epsilon for zero, o G vale 1. Tá? Então, eu posso simplificar aqui embaixo. Então, isso aqui para epsilon igual a zero implica que G é igual a 1. Tá? Então, esse cara aqui vale 1. Esse aqui, a derivada eu não posso. Tá? A derivada primeiro tem que calcular a derivada, depois tomo epsilon igual a 1. O mesmo raciocínio eu posso utilizar o mesmo raciocínio em relação a esse primeiro termo aqui, L'. Tá? L', quando o epsilon for zero, é o próprio L. Tá? Mas a derivada eu já não posso. Eu primeiro tenho que calcular a derivada e depois eu tomo epsilon igual a zero. Então, este cara aqui também vira L quando epsilon for igual a zero. Tá? Então, simplifica essas expressões. Então, eu fico com dl' d epsilon para epsilon igual a zero, mais L dg d epsilon, tá? Aí aqui o dg de epsilon é epsilon igual a zero, e isso aqui é igual a zero. Tá? Fiquei com essas duas derivadas para calcular. Tá? Então, nessas duas derivadas que vão aparecer os termos que eu preciso para demonstrar a identidade de Von-Trautmann. Tá? Então, vamos calcular algumas dessas derivadas. Vejam, essa aqui, vamos chamar essa aqui de A e essa aqui de B, tá? Que são essas derivadas. Essa derivada A, ela não é difícil calcular, olha só. O A é dg d epsilon. Então, isso aqui é d epsilon de 1 mais epsilon del mi tal mi. Tá?
Se eu calcular a derivada disso aqui em relação a epsilon, é simplesmente del mi, tal mi. Tá? Então essa é fácil. A B é um pouco mais difícil. Tá? Eu tenho que calcular, tem que lembrar das dependências. Né? Vamos primeiro lembrar das dependências do L. O L', né, ele vai depender, vamos lá, vai depender das coordenadas x', mi, vai depender do campo φ' e das derivadas do campo, né? Vai depender do φ', mi, tá? Sempre nas coordenadas linha, que são as coordenadas que foram transformadas pela transformação infinitesimal. Então, e aí tem que lembrar o seguinte, né? Eu tenho dependência em epsilon aqui, nesse aqui e aqui. Tá? Aqui vai aparecer um epsilon aqui dentro. Tá? Lembrando, o x' mi é o x mi mais epsilon vezes tal mi. Tá? Então, tem uma dependência em epsilon aqui dentro dessas coordenadas linha, dessas quantidades linha, da mesma forma para o campo e para a sua derivada. Então, quando eu for calcular a derivada do L' em relação a epsilon, eu tenho que fazer uma regra da cadeia. Tá? Então, vamos lá. dL' de epsilon, isso aqui é a mesma coisa aqui. Del L', del x' mi, tá? Olhando para a taxa de variação em relação ao primeiro conjunto de coordenadas, aqui, primeiro conjunto de dependências, vezes dx' mi em relação a epsilon. Aí aqui vai aparecer dependência em epsilon. Tá? Então tem que usar a regra da cadeia para cada uma dessas dependências. Mais del L', del φ', de φ' de epsilon. Tá? E aí, por último, del L', del φ' mi, tá? De φ' mi de epsilon. Tá? Então, simplesmente é uma regra de cadeia. Tá? Muito bem. Isso tudo, lembrando, é sempre com epsilon igual a zero. Tá? Aqui, epsilon igual a zero. Então, vejam, o trabalho que vai dar daqui para frente é olhar para essa última linha, tá? Tentar simplificá-la e tentar trazer à tona as quantidades que nos interessam. Uma coisa que já dá para olhar meio que diretamente são para essas derivadas aqui. Tá? Para essa aqui, a gente já tem como calcular ela, tá? Porque a gente já sabe quanto vale x' mi em relação a epsilon. Tá? Então, já dá para calcular essa derivada diretamente, essa aqui. Também dá para calcular essa outra aqui diretamente, porque eu sei quanto é φ', né? Como φ' se relaciona com epsilon, né? Φ' é igual ao φ antigo mais epsilon vezes sigma. Tá? Então, aqui eu tenho a dependência explícita em epsilon e que vai me permitir calcular essa derivada que está aqui. A derivada deste cara aqui em relação a epsilon. Tá? As outras vão dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? Essa aqui a gente tem que melhorar ela, mas e ela na verdade que vai dar trabalho, né? Essa relação aqui que vai dar trabalho, tá? A gente até pode calcular essas derivadas aqui que eu sublinhei em azul, vamos deixar indicado, e daí na próxima videoaula vai ser o meu ponto de partida, tá? Então eu tenho dL', de epsilon, tá? Para epsilon igual a zero, isso aqui vai ser igual a del L', del x' mi, tá? Isso aqui vai ser igual a tal mi, tá? essa derivada aqui, tá? Se eu lembrar dessa expressão, mais del L', del φ', e aqui eu tenho o sigma, tá? Vezes sigma, mais, aí que sobrou, né? Del L', del φ' mi, de φ' mi, de epsilon, tá? Isso aqui com epsilon igual a zero. Então, o que eu vou ter que calcular mesmo vai ser esse termo, né? Esse termo 1 aqui. Tá? Então, eu vou partir desse termo na próxima videoaula. Tá? É esse termo que eu vou precisar calcular com mais cuidado, substituir ele de volta e aí eu vou encontrar a minha identidade Runtrautmann. Tá bom? Então, eu vou ficar por aqui e a gente continua na próxima videoaula. Até mais!